Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos para mais um bate-papo. Inicialmente, vamos rogar que a luz do Divino Mestre Jesus esteja aqui no meio de nós nesse momento, nos inspirando e nos guiando, para que possamos ter o melhor proveito da conversa que teremos na noite de hoje. Que assim seja. Então, amigos e amigas, nós temos hoje um assunto que, como sempre, às sextas-feiras estão sendo estudados no livro Ceifa de Luz, livro do Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre o capítulo 59, Nas Trilhas da Vida. Como sabemos, Emmanuel sempre inicia as suas colocações se inspirando no texto bíblico, e nesse não é diferente. Ele vai lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, onde Pedro vai justamente nos convidar a nós exercermos o dom que cada um tem. É um convite muito bonito e mais oportuno do que nunca. E seguindo essa colocação de Pedro, Emmanuel vai pontuar algumas situações nas quais a gente deve atuar justamente nessa exploração desse dom que cada um de nós tem. Pois, se fizermos uma reflexão, vamos perceber que os inúmeros dons que temos na nossa vida, cada ser humano tem um pouquinho de cada um, e geralmente tem um que mais se destaca, onde é o qual a gente deve se concentrar e explorar, pois é onde vamos ter mais sucesso. Em que situações a gente pode atuar diante dos desafios? Junto aos irmãos que estão em dor insuperável. Aí vai ocorrer em vários aspectos. Pode ser a perda de um ente querido. Só quem perde um ente querido sabe a dor que isso traz no seu coração. E aí, nesse momento, a gente pode contribuir com esse irmão, não só através da oração, que serve para todos os itens que vamos citar aqui, como também, quando tivermos uma certa aproximação com essa pessoa, através do diálogo, do reconforto, a gente buscar aumentar a sua autoestima, buscar consolar esse irmão que está passando por esse momento difícil. A oração, ela é sempre um remédio para qualquer situação, e ela nós podemos exercer sempre, além dela buscando agregar também esses outros elementos. Também no caso de quem teve uma perda, seja uma perda financeira, às vezes a pessoa perdeu o emprego, está passando por uma situação financeira difícil, também podemos dar o apoio a essa pessoa, podemos orar por ela, podemos aconselhá-la quando nos for permitido pela aproximação com a pessoa. Quando se tem uma desilusão, uma separação, a separação de um cônjuge também é doloroso, também carece, também a gente pode atuar nesse sentido. Emmanuel nos fala também das questões obsessivas, quando alguém está passando por um processo obsessivo. Neste caso é mais complexo, porque a pessoa não está na sua total consciência, pois o processo obsessivo, como a gente sabe, ele é muito intenso e muitas vezes a pessoa não consegue ter a sua lucidez plena, sendo induzido a fazer coisas muito deploráveis em muitos casos. O ideal nessa situação é que a pessoa passe por um tratamento. No centro temos as reuniões de desobsessão, na qual, dialogando com o obsessor, vamos buscar esclarecer esse irmão de que aquilo não é adequado, buscando cultivar nele o perdão, buscando valores positivos, mostrando a ele que a vingança, que a perseguição, que todos esses processos eles têm consequências danosas para todas as partes.
e ele também é prejudicado. E na maioria dessas intervenções se tem sucesso. E quando aquele irmão obsessor reconhece que realmente está com a conduta errada, ele se afasta e o irmão que passa pela obsessão se liberta daquele terrível sofrimento. Também para os que não têm lar, que vivem embaixo da ponte, que vivem embaixo dos viadutos, às vezes não tem sequer um cobertor, não tem alimentação, não tem uma pessoa para conversar. São também situações nas quais cabe também o auxílio, seja através, principalmente no inverno, dos cobertores. A própria CEF, ela faz campanha de arrecadação de cobertores para distribuir com esses irmãos. Seja através do alimento, a CEF também faz esse trabalho de distribuição de cesta para pessoas carentes. É muito importante porque às vezes uma cesta para nós não tem um custo elevado, mas para um irmão desse é de uma ajuda muito importante, muito significativa. Assim como também no caso do diálogo, tendo oportunidade, também podemos consolar esse irmão, fortalecê-lo, animá-lo, buscar aumentar a sua autoestima, para que ele possa se perceber como ser humano, como todos nós, tentando esclarecê-lo também de que ali é um desafio passageiro, que certamente ele vai superar. Então, são diversas formas também que a gente pode atuar. Temos também os que são favorecidos na matéria, mas em suplício íntimo. Ou seja, aquela pessoa que tem muitas posses, que tem muitos recursos no âmbito material, mas que não tem, às vezes, o discernimento da questão espiritual. Então, a pessoa tende a se apegar àqueles bens de uma forma exagerada, o que vai fazer com que ela não cultive seu lado espiritual, que é o mais significativo, pois é o que vai ficar conosco quando desencarnarmos. Entender aqueles elementos materiais como importantes, como ferramentas a serem utilizadas no nosso crescimento espiritual, no cultivo do conhecimento, do autoconhecimento, tão importante nos dias de hoje, e na ajuda ao próximo, que é o suprassumo da caridade, que Jesus sempre deixou claro na sua mensagem para todos nós. Também os irmãos que estão em sanatórios e presídios. Sabemos que são dois ambientes de extremo sofrimento, onde o desequilíbrio, na maioria deles, paira. Eu tenho um amigo que trabalha no sanatório que ele descreve que quando chega em casa ao final do dia, às vezes está exausto, como se alguém estivesse sugando as suas energias. Sabemos que esses ambientes, na maioria das vezes, estão em desequilíbrio, o que leva as pessoas a se esgotarem quando o frequentam, quando não tem uma preparação, não se envolve antes com uma prece, com a oração, tende a serem sugadas as suas energias nesses locais. Então, o ideal também é que nós façamos orações por esses ambientes, por esses irmãos que estão passando por essas provações. No caso dos presídios, inclusive, que seria para recuperar o irmão, para retornar à sociedade e contribuir de forma positiva com o seu crescimento. O que notamos na realidade é que, em virtude daquele ambiente que ele vive ali, a maioria sai de lá em situação até pior do que o que adentrou. Então a gente tem muitos líderes hoje desses comandos, desses criminosos, que são gestados ali dentro, onde ela está perdendo a sua função de reeducar o cidadão para recolocá-lo na sociedade. Em ambos os casos, cabe também a oração, cabe a prece, quando possível também a presença física, conversando nesses lugares, divulgando a importância de se ter
o elemento espiritual em nossas vidas. Então esses irmãos, eles precisam muito da nossa ajuda também, e todos nós podemos fazer isso. Tem também os irmãos que são libertos e saudáveis e não cumprem a sua missão. Acredito que Emmanuel esteja querendo falar aqui daqueles irmãos que são saudáveis, que não têm maiores questões a resolver e que vivem a vida como se estivesse passeando na terra, sem um maior propósito, quando sabemos que tudo que temos, que tudo que somos, Deus nos empresta com uma função. Ninguém pode vir à terra a passeio, a terra não está. Nós estamos no estágio de provas e expiações, onde não cabe aqui o descanso antecipado. Cabe o trabalho árduo, a tarefa, o auxílio constante. E esses irmãos, eles estão em condições de desenvolver essas atividades. Então, a oração por esses irmãos, para que Deus conscientize-os, guie-os, os mostre que esse caminho é o caminho para o qual ele foi gestado aqui na Terra, também é muito importante. Não podemos esquecer que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Estamos colhendo o que plantamos e também plantando uma nova colheita. Então, muitos dizem, mas eu tenho uma vida reta, eu nunca cometi nenhum delito, então eu me sinto injustiçado. Ele está olhando a vida do ponto de vista dessa encarnação, o que está correto, sua análise. Só que ele precisa entender que a maioria absoluta de nós que estamos hoje na Terra somos devedores de outras encarnações. E estamos aqui justamente buscando nos melhorar e reparar aqueles erros que cometemos no passado. Então, nós temos um grande problema hoje, que é a questão da reclamação. Nós reclamamos da nossa família, reclamamos do nosso ambiente de trabalho, reclamamos do nosso ambiente de estudo, até dos nossos amigos às vezes. E fica claro aqui que na trilha da vida, Emmanuel nos fala com muita propriedade que precisamos da relação com o outro, precisamos dessa convivência na qual, na troca, vamos aprender e ensinar ao mesmo tempo e evoluir. O ser humano evolui dessa forma. O ser humano não evolui como uma ilha, sozinho. Inclusive, Emmanuel nos diz, ele nos faz uma pergunta que eu repasso para vocês aqui, fica como reflexão para a noite de hoje. Qual é o seu dom? Você já parou para refletir sobre isso? Todos nós temos um dom. Se você já identificou o seu, se você já identificou algo que mais ressai em você, um dom especial, utilize-o, porque estamos aqui para isso. Utilize-o da forma mais adequada possível, porque ele foi nos dado para uma finalidade. E não é fazer coisas impossíveis. Tem pessoas que acham que, eu queria ser um médium ostensivo para eu poder dar comunicações e tal. Não precisa ser algo excepcional para exercermos o nosso dom. Às vezes é uma coisa simples. Deus não nos pede coisas impossíveis. Então, se você ainda não identificou esse dom, é uma sugestão que nós fazemos na noite de hoje. Faça uma reflexão. Com certeza você vai identificá-lo. No último caso, se a pessoa disser, olha, eu não encontrei, tem um dom que todo mundo pode exercitar, que é o dom da oração. A oração pelo próximo, a oração pelos mais necessitados, pelos menos favorecidos. Esse é um dom universal. Então, a gente não pode dizer que não tem um dom para exercer. E é através desse dom, do exercício dele, que vamos nos melhorar e melhorar nossa humanidade. Essa questão da convivência em grupo, que é tão necessária, ela é tão necessária que no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7, tem 10 questões só sobre a lei de sociedade, que é essa lei de convivência. Está lá entre as questões 766 e 775. São 10 questões nas quais os irmãos
vão nos chamar a atenção para a importância dessa convivência em sociedade. E aí ele deixa bem claro no início dessa abordagem que se Deus nos deu as faculdades, nos deu a palavra para falar, nos deu vários dons para nós exercermos aqui na Terra, Ele não quer que nós fiquemos isolados, fiquemos numa ilha, porque não faria sentido termos todos esses dons e não executá-lo. Então, faz parte da vida de relação exercer esses dons, exercer essa relação com o outro. Ela é tão importante que ajuda no nosso progresso. É ela que nos faz progredir. Eu me lembro da época de escola, onde tinha aqueles trabalhos em equipe, e normalmente a gente formava aquelas equipes, ficava batendo papo, e quando faltavam alguns minutos para concluir o trabalho, se reunia rapidinho e cada um tinha uma ideia diferente, juntava tudo e concluía o trabalho. Uma pessoa só não ia conseguir fazer aquilo. O que é que faz com que tenha êxito aquela tarefa tão rápido? Cada um contribui de uma forma e enriquece a discussão, e essa discussão dinâmica vai chegar a uma síntese e o problema está resolvido. Acontece também na faculdade, em outros grupos. Sempre que é reunido o grupo, a contribuição é mais enriquecedora do que a contribuição individual. Quando nos isolamos, a gente perde não só a oportunidade de crescermos, de evoluirmos nessa relação com o próximo, como também a gente não tem como fazer a parte de caridade, de ajuda ao próximo, que é tão importante em nossas vidas. A mensagem de Jesus é muito clara, e o próprio Allan Kardec nos deixa também claro que fora da caridade não há salvação. Jesus, quando veio fazer a sua tarefa, mesmo com toda sua perfeição, sua superioridade espiritual, ele chamou 12 apóstolos para a empreitada. Ou seja, a gente precisa sempre do próximo para nos ajudar. Agora a gente não pode confundir também que não tenhamos nossos momentos de solidão. O próprio Jesus nos mostrou quando ficou 40 anos no deserto sozinho, 40 dias. Então, ele também ia ao monte sozinho, fazer suas orações. Depois ele voltava, vinha estar com seus apóstolos e com a multidão que sempre acompanhava onde eles andavam. Então, nós também precisamos ter momentos de solidão em nossas vidas, para não só fazermos nossas orações, nossas meditações, trabalharmos o nosso autoconhecimento, com isso nos melhorando também, enxergando nossos gaps, nossas dificuldades. Então é importante também termos esse momento a sós. Não é que também precisemos estar em sociedade 24 horas por dia. Lá também, ainda na lei de sociedade, os irmãos destacam que nos melhoramos. Quando nos melhoramos, algumas vezes a gente se isola de quem está abaixo de nós, achando que somos superiores, que não queremos nos misturar. Isso não é adequado também. Por quê? Porque quando nós nos melhoramos, nós não podemos criar muros entre nós e os demais. Pelo contrário, nós precisamos fazer pontes entre quem está na frente e quem está mais atrás. Aí a gente pode fazer uma reflexão no sentido de nos colocarmos, e quando estávamos no inverso, no papel inverso, quando estávamos atrás, que os da frente nos ajudaram, será que não nos sentimos felizes? Será que isso para a gente não foi uma experiência positiva que nos fez crescer? Então, esse processo de troca, ele é para se intensificar
quando avançamos na escalada evolutiva entre os que estão na frente e os que estão na retaguarda. É dessa forma que vamos progredir, que vamos caminhar para o progresso, que é o objetivo final da reencarnação. Também a gente precisa de ter essa relação com o outro para a gente se testar se estamos, por exemplo, com uma virtude realmente conquistada, se estamos com, por exemplo, a tolerância, se estamos sendo seres tolerantes. E aí nós vamos precisar viver com pessoas difíceis para a gente exercitar isso. Porque se eu me isolo também, como é que eu vou saber se eu estou com a virtude da tolerância já dentro de mim desenvolvida? Como é que eu vou saber se eu estou com a virtude da paciência dentro de mim já instalada? Então essa convivência com o próximo, ela também vai nos fazer, vai servir como teste para a gente nesses momentos averiguar como está o nosso estágio evolutivo. Sabemos que superar essas virtudes, atingi-las, não é fácil. E é nesse dia a dia com o irmão, nesse dia a dia com essa convivência, que nós vamos nos melhorar. Então essa questão de não estarmos com a outra pessoa, ela não contribui para a nossa evolução. Vamos estar sempre faltando alguma coisa em nossas vidas. Podemos observar isso em todos os aspectos. E nessa relação de interação, temos a base dela é justamente a família. A família que é onde nós vamos desenvolvermos, exercitarmos esses valores de uma forma mais intensa. Muitos acreditam que na escola a criança, até a fase adulta, vai aprender, vai aprender de tudo, quando sabemos que a escola dá a educação, mas a vida da pessoa, ela é influenciada de forma predominante na família. Somos nós, pais e mães, que vamos educar nossos filhos de verdade para a vida. A escola vai lhe dar o conhecimento, mas a educação somos nós que vamos dar no nosso dia a dia, seja através da orientação e principalmente através do exemplo. O exemplo é a melhor forma de educar. O exemplo fica gravado na mente da criança, do adolescente, do adulto. E é sempre a melhor forma de ensinarmos os nossos herdeiros como eles devem se conduzir na vida. E para finalizar, vou ler aqui o último parágrafo desse texto de Emmanuel, muito elucidativo, onde ele diz o seguinte: Deus te situa junto de todos, porque precisa do amparo de todos. E, de algum modo, todos os que te cercam necessitam de ti. Então, isso aqui resume tudo isso que falamos na noite de hoje, porque nós precisamos do outro, o outro precisa de nós, e a palavra aqui que eu vou deixar na noite de hoje é sermos ponte. Precisamos de pontes hoje. Hoje a intolerância no nosso planeta está muito grande, desnecessária. Sentimentos como o ódio, a divisão, isso não cabe mais num planeta que está caminhando para a regeneração. Precisamos de pontes entre famílias, pontes entre religiões, pontes entre filosofias. São várias frentes onde as pontes precisam ser instaladas, abertas, de diálogo, pontes entre pontos de vista diferentes, porque a gente precisa entender que ninguém é dono da perfeição, da verdade. A verdade que nós conhecemos, ela é relativa. E nessas pontes, nessas aproximações com o outro, que tem outra visão, com certeza ele vai aprender um pouco mais e nós também vamos aprender um pouco mais. Porque cada um vai dar um pouco de si, vai dar o melhor de si para o próximo. E aí também é uma forma de caridade. Então, meus irmãos, era basicamente essa mensagem que eu queria deixar para todos vocês. E vamos agora fazer uma breve oração para concluirmos
nosso trabalho de hoje, rogando que a luz do Divino Mestre Jesus, nosso Mestre inigualável, continue iluminando os nossos caminhos, nos fortaleça, nos guie. E nesses momentos onde estamos passando por extremos desafios, onde a desesperança e o medo bate às portas dos menos esclarecidos, rogamos a presença do Divino Mestre Jesus. Sabemos que o medo em excesso, ele nos prejudica, ele nos paralisa, nos imobiliza. Então, Jesus amado, possa levar a coragem a esses corações, possa alimentar os desesperançados com esperança, possa acolher, Senhor, a grande leva que infelizmente desencarna em função dessa pandemia, para que as equipes espirituais que estão acolhendo esses irmãos sejam iluminadas e fortalecidas com o Teu amor. E que, antes de tudo, Senhor, possamos tirar os sábios conselhos, as sábias lições que esse momento nos traz. Tudo tem a sua lição, tem a sua finalidade, tem, Senhor, os seus motivos. Que possamos estar atentos a isso, para que vala a pena ter passado por todo esse processo. Mas que, antes de tudo, Mestre amado Jesus, que a Tua luz infinita possa tirar toda a escuridão que esteja no meio de nós. Que assim seja. Muita paz a todos. Que Deus esteja com todos nós.